Hoje nós vamos fazer a decoração num prato de vidro usando a técnica de decupagem. Primeiramente, vamos tirar todas as etiquetas e passar álcool no verso, que é justamente ali que nós vamos trabalhar. Vamos colocar o guardanapo e fazer alguns detalhes em pintura. Limpa bem e apoia o prato num recipiente, pode ser num potezinho de vidro ou algo parecido, para que ele fique com apoio. Coloca o estêncil, veja que foi colocado o estêncil ao contrário. E agora você vai ter o cuidado de colocar uma fita crepe segurando nos 4 laterais, para que ele não deslize. Como o prato é muito liso, ele vai escorregar. Então, para que isso seja dificultado, não é? Uma fita crepe nos 4 lados. Inclusive, se o desenho do stencil for muito na beiradinha, aí mesmo é que você tem que colocar essa fita crepe. Posiciona. Nos 4 lados, confere se está centralizado, se está como você quer. Apoia novamente e vamos começar a pintura. Nesse caso, vamos usar a tinta acrílica diretamente, porque ela vai ficar protegida com o guardanapo. Peguei a tinta vermelho vivo e vamos fazer a gravação das 2 estrelas que tem no stencil. Bate, limpa o pincel, tira o excesso e vai batendo para fazer a impressão perfeita dentro do espaço da estrela. Essa tirada de excesso no papel é importante porque, justamente por ser uma peça lisa, pode ocorrer de escorregar. Agora nós vamos mudar para azul marinho, utilizando ainda a tinta acrílica. Outro pincel, bate, tira o excesso e vamos bater em todas as palavras contidas no stencil. Segura firme. E a cada vez que necessitar preencher e colocar mais tinta no pincel, esse mesmo movimento é necessário. Pega a tinta, espalha no pincel, tira o excesso no paninho ou no papel absorvente e vai batendo no stencil. Sempre com muito cuidado. O ideal seríamos fazer com a tinta chalk, mas como não temos aqui as cores necessárias, optei por utilizar a tinta acrílica, que, como eu disse, vai ficar protegida pelo guardanapo e pelas camadas seguintes. Pode secar, mas aí você dê preferência por secar com o ventilador no frio, com o secador no frio. Vamos fazer a segunda camada, repetindo cada cor novamente. Nas estrelas, a tinta vermelho vivo. E na frase, cada palavra, com a tinta azul marinho. Para esse trabalho, tenho usado as tintas da marca Acrylex, tintas acrílicas da Acrylex. A ideia é deixar bem fechada essa pintura. Vamos para a terceira camada. Deixando bem fechadinho. Pronto, agora vamos conferir. Tira com cuidado e veja, quando você observar, geralmente
por ser até como eu falei, por ser uma superfície muito lisa, às vezes escapa um pouquinho de tinta. Então, o recurso é pegar um agulhão, como esse que eu tenho na mão, e fazer a raspagem do que excedeu ao desenho. É muito fácil, muito tranquilo. Sai facinho. Vai arrumando, vai tirando os excessos em volta das letras, com muito cuidado. E aí fica um resultado perfeito. Agora, feito isso bem seco, nós vamos fazer a decupagem do guardanapo. Nesse caso, dei preferência a esse guardanapo listrado em azul, branco, já que é um motivo marítimo. Molhando o dedo na cola gel, você precisa tirar as 2 películas do guardanapo. São 3 películas, uma tem a impressão e as outras 2 são em branco. Vamos utilizar para isso agora a tinta para decupagem da Acrylex Multicolage. Com um pincel bem macio, vamos passar por toda a superfície do prato, inclusive sobre o que já foi tingido, o que já foi pintado. Uma camada boa, bem espaçado, bem esticado. Se quiser, também pode passar um rolinho seco. Agora nós vamos arrumar o guardanapo sobre o prato. Perceba que, quando for lista, xadrez, losango, temos que ter o cuidado de deixar bem retinho, porque não é uma estamparia comum. Geralmente, listras, xadrez e bolinhas, tem que tomar cuidado, até porque as bolinhas às vezes vêm também numa sequência de listras. Coloca apoiado, com cuidado, pega um plástico, esse mesmo do guardanapo, coloca em cima do guardanapo e com um pedacinho de pano de malha, ou mesmo aquelas 2 películas que você tirou do guardanapo, vai pressionando delicadamente de dentro para fora sobre esse plástico. Esse plástico tem a função de proteger o guardanapo. Ele vai auxiliar para você espalhar a cola, fazer a aderência e proteger para que não rasgue. Se você fizer qualquer movimento sobre o guardanapo que está molhado, ele tende a rasgar. Então, esse é um cuidado especial com a decupagem. Pressiona, ele vai tirar as bolhas e vai ajudar a espalhar a cola. Pronto. Feito isso, nós vamos agora passar uma camada bem passada da própria cola gel sobre o guardanapo. Com um pincel macio, tendo muito cuidado, sem fazer muita força, e sempre de dentro para fora. Isso vai ajudar a colar o guardanapo, caso não tenha ido cola em algum lugar, e também vai impermeabilizar esse guardanapo. Essa camada de cola é importante para que a camada de tinta a seguir não transpasse o guardanapo. Você poderia também, nessa etapa, utilizar a goma laca incolor. Goma laca incolor também iria proteger e impermeabilizar esse guardanapo. Depois de bem seca essa camada de cola gel, nós vamos agora eliminar os excessos de guardanapo, tirar as rebarbas. Aí você pode pegar uma lixa de unha, ainda com o prato nessa posição, você vai fazer com a lixa de unha de cima para baixo, para que você corte esse excesso de guardanapo. Faça isso em toda a volta, com cuidado, mas veja, essa etapa só é possível fazer se o guardanapo estiver bem seco. Se por acaso você tentar fazer essa etapa da lixada com o guardanapo úmido, ele vai rasgar, vai estragar. Então, agora está bem sequinho e tiradas as rebarbas. Agora vamos para a próxima etapa. Aqui eu vou usar a tinta acrílica branca.
Poderia ser a tinta chalk ou o primer branco. Mas como eu disse que ele já está protegido pelo guardanapo e pela cola, podemos passar a própria tinta acrílica ou PVA. Nesse caso, eu usei a tinta acrílica porque ela tem uma excelente cobertura e cobre com 2, 3 camadas, ele já está pronto. Poderia ser PVA. Passo uma camada generosa com um pincel bem macio por toda a extensão do prato, em cima de toda a decupagem. Isso vai fazer com que o guardanapo e a impressão no stencil da frase, ele fique mais legível, fique mais vivo. Feito isso, pode passar um rolinho seco para tirar os excessos. Bem passadinho, de preferência sem apertar muito o rolinho. Você faz com o rolinho com a mão mais leve, que aí tira as bolhas da tinta. O excesso fica todo no rolinho. Vamos secar e passar mais uma ou mais 2. O importante é que quando você olhe o prato do lado direito, você olhe na luz e não enxergue a transparência. Ele precisa ficar bem fechadinho. Bem seco, agora nós vamos impermeabilizar. Nesse caso, eu vou usar a laca brilhante à base de água. Para proteger mais ainda o seu prato e poder lavar sem medo, você pode usar verniz geral ou então a goma laca incolor. Verniz geral é a base de solvente, água raiz, e a goma laca incolor à base de álcool. Veja, esse é um prato, é uma peça com pintura artesanal. Os produtos têm uma durabilidade que não permite que você coloque no micro-ondas e não coloque na máquina de lavar, tampouco deixar de molho. É uma peça que você pode utilizar, pode usar com comida, com alimento, porém, na hora de lavar, você tem que pegar o prato, lavar, passar uma esponja macia, lava e já põe para secar. Tendo esses cuidados, você terá o seu prato, a sua louça, por muito tempo. Se gostou da ideia, compartilhe com seus amigos. E o seu prato está pronto para ser usado.